Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Finque, a chave de suas finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo eu vou exemplificar e explanar um pouco sobre custos variáveis, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro a definição de custos variáveis para você assimilar bem, compreender bem esta definição para que seja possível você aplicá-la adequadamente. Bom, então custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a quantidade da mercadoria, produto ou serviço fabricado ou vendido. Então tem que tomar muito cuidado com este nome variável, porque normalmente as pessoas associam o custo sendo variável porque ele mudou de valor. Então, por exemplo, a empresa pagou um determinado valor de energia elétrica no mês seguinte veio um pouco a mais, veio um pouco a menos, variou, e aí as pessoas acham que é custo variável, mas não é assim. Um custo, para ele ser variável, ele tem que acompanhar o volume de vendas ou produção. Então a empresa vende mais, gasta-se mais, vende menos, gasta-se menos. Então, um fato importante, né, um detalhe importante para você prestar bastante atenção e guardar bem é que quanto mais se produz, maior será o gasto com determinados custos, e inversamente, quanto menos se produz, menor será o gasto com esses determinados custos. Então, custo variável não tem nada a ver com apenas a mudança de valor, porque senão todos os custos de uma empresa seriam variáveis. Eles mudam de valor, com raras exceções que o valor é sempre igual todo mês. Então tem que tomar cuidado com isso. Então um ponto importante para você entender definitivamente o conceito de custo variável é que o valor desse gasto sempre vai acompanhar o volume de produção. Eu vou começar aqui exemplificando com empresa industrial, que é muito mais fácil de você entender, consequentemente vai ajudar a compreender também nas empresas comerciais e prestadoras de serviços. Bom, então as empresas industriais, só lembrando, são aquelas que fabricam o produto que elas vendem. Então, um exemplo clássico aqui de custo variável é a mão de obra direta, né? Porque uma empresa, quanto mais ela produz, mais mão de obra ela precisa trabalhando. É lógico que tem que tomar um pouco de cuidado aqui com certos detalhes para não levar o pé da letra, porque as empresas normalmente têm um quadro de funcionários que eles suportam uma certa variação na produção. Então, uma empresa que tem lá 1.000 funcionários e ela produz uma certa quantidade, se ela começar a vender um pouco mais ou um pouco menos, ela vai continuar com esses 1.000 funcionários. É que aqui no Brasil a legislação da CLT ela é muito limitante, então ela tem alguns impedimentos que poderiam fazer que, por exemplo, o funcionário trabalhasse mais em momentos que a empresa mais precisa e trabalhasse menos em momentos que a empresa menos precisa, né? Teria uma maior flexibilidade. Mas, infelizmente, as empresas não têm tanta flexibilidade em função da lei. Mas mesmo assim, quando se trata de indústria, a grande maioria delas, principalmente as de grande porte, tem essa flexibilidade. Por isso que normalmente o pessoal que trabalha na indústria é horista, ele ganha por hora, né? Justamente porque ele tem certa flexibilidade em fazer hora extra, trabalhar de final de semana. Então isso é uma maneira de que a empresa tem de poder controlar, né, a quantidade de mão de obra que ela tem em função de uma variação no volume de produção. Então aqui você tem que tomar cuidado quando você for aplicar isso na vida real, porque existem casos e casos. Então também existem casos de empresas industriais, principalmente as menores, no qual o pessoal que trabalha como mão de obra direta tem um salário fixo mensal, ele não ganha por hora. Se a empresa vender muito ou pouco, ele vai ter o salário dele garantido. Então, nesse caso, a mão de obra não vai ser classificado como custo variável. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a definição
e a análise desse custo no momento que vai ser classificado. Então preste bem atenção, a empresa produziu mais, ela vai ter que gastar mais, produziu menos, ela vai gastar menos. Então, se a mão de obra se encaixar nisso, é variável. Se ela não se encaixar, o valor sempre for igual, independente de quanto ela venda, então classifica-se como custo fixo, ok? Agora, um exemplo clássico de custo variável, que isso é em toda a indústria, é a matéria-prima. Então, quanto mais uma empresa produz de um determinado produto, mais matéria-prima ela precisa. Quanto menos ela produz, menos matéria-prima ela precisa. Então, ela gasta mais, gasta menos. Então, ele varia, né, o valor desse custo ele vai variar de acordo com a quantidade produzida. Lembre-se que é o valor total, não é o valor unitário do custo. Tá? Então, uma empresa que fabrica papel, ela vai precisar uma certa quantidade de madeira para fabricar uma certa quantidade de papel. Se ela tiver que aumentar essa produção, ela precisa de mais madeira, ela vai ter que comprar mais, ela vai gastar mais. E vice-versa. Se ela for fabricar menos, precisa de menos, compra menos, gasta-se menos. Então, esse conceito de variável que é essencial você entender muito bem para aplicar no momento que for classificar qualquer custo em uma empresa. Outro custo variável também, que é muito comum nas empresas, é a energia elétrica, principalmente aquela energia elétrica que está ligada às máquinas da produção. Então, conforme uma empresa produz mais, vende mais, mais máquinas, mais tempo trabalhando. Inversamente, quanto ela menos produz, menos máquinas, menos tempo elas funcionando, menos gasta-se de energia elétrica. Então, energia elétrica é um custo variável muito comum nas empresas industriais. Outro custo também é a água, né? Principalmente quando ela faz parte do processo produtivo. Então, produz-se mais, gasta-se mais, produz-se menos, gasta-se menos. E qualquer outro custo que varie em função da quantidade produzida pela empresa, como, por exemplo, alguns materiais indiretos, manutenções em máquinas, né? Então, a máquina quase não é utilizada, ela quase não tem manutenção. Se ela é muito utilizada, ela vai dar mais manutenção, lubrificação dessas máquinas, né? Então, mais tempo funcionando, mais lubrificação, menos tempo, menos lubrificação. Então, tudo que variar de acordo com o volume de produção de uma empresa vai ser classificado como sendo custo variável. E lembrando que é exemplo de empresa industrial. Então, o conceito de custo variável dentro de empresa industrial é muito fácil de compreender. Então, ele normalmente qualquer livro, qualquer aula que você assista de contabilidade de custos, todo professor vai dar estes exemplos que são os mais comuns dentro de uma empresa. Mas é lógico que dependendo do tipo de empresa industrial, pode ter mais outros custos aí que vão variar de acordo com a quantidade produzida e também serão considerados como custos variáveis. Então é só importante você entender que não é porque mudou de valor de um período para o outro, de um mês para o outro, que ele é considerado como variável. Tem que estar acompanhando o volume de produção. Tá? Esse é o fato mais importante que a grande maioria das pessoas acabam não se atentando e não conseguem entender muito bem como classificar um custo como sendo variável. Ok? Agora, os custos variáveis em empresas comerciais, eles já são mais limitados, já existe uma menor quantidade quando comparado com empresas industriais. Por quê? Porque na empresa comercial não existem produção de nada, então a empresa praticamente vai ter como custo variável aquele produto que ela comercializa. Por quê? Porque se ela vender muito, ela vai ter que comprar muito, ela vai gastar mais. Se ela vender pouco, ela vai ter que comprar pouco, vai gastar menos. Então, praticamente, dentro de uma empresa comercial, um dos poucos custos variáveis que existem é a própria mercadoria que ela revende. Tá? Um caso também que pode ser considerado como um custo variável, e dependendo do que ela comercializa, pode ser a entrega, né? O frete que essa empresa paga. Né? Isso se tiver atrelado com o que ela vende. Então tem que tomar muito cuidado porque frete normalmente é considerado uma despesa. Tá? Mas em alguns casos, né, dependendo aí do tipo de empresa comercial,
né, que ela tem o frete como parte integrante do que ela vende, aí sim ele é considerado uma despesa, né? Porque o frete, como já explicado no outro vídeo que eu falo sobre custos, ele tem mais ligação como despesa, que eu também vou abordar em outro vídeo com mais detalhes, ok? Agora, quando a gente vai falar de empresas prestadoras de serviços, os custos variáveis também são um pouco mais limitados quando comparado com indústrias, né? Por quê? Porque basicamente uma prestadora de serviço vai ter maior ou menor demanda do que de quem vai executar o serviço. Então, se a empresa tem muitos serviços, muitos clientes, ela precisa de mais pessoas para executarem o serviço. Se ela tem poucos clientes, ela precisa de menos pessoas para executar o serviço. Isso também tem alguns empecilhos relacionados à legislação trabalhistas, né? Então, eu posso até dar um exemplo meu mesmo. Eu sou professor, eu dou aula e eu ganho por hora. Então, quanto mais alunos a minha universidade tiver, mais aulas eu tenho, mais eu ganho, consequentemente mais custo para a empresa que eu trabalho. Quanto menos alunos tiver, menos horas aula eu tenho, menos eu ganho, menor o custo para a minha empresa. Então o meu salário ele é um custo variável para a empresa que eu trabalho. É uma prestadora de serviço. Então isso é muito comum. No caso meu, a legislação permite essa variação de um período para o outro, semestral, essas mudanças, né? Mas isso é devido ao segmento que eu atuo. Dependendo do segmento que a empresa atua, não tem tanta flexibilidade. No caso de prestadoras de serviços também, né? Se ela fornece locomoção para a pessoa que faz a prestação de serviço, gasolina, pedágios, qualquer tipo de locomoção aí através de aplicativos, então tudo isso vai ser considerado como custo variável. Por quê? Porque quanto mais serviço tiver, mais clientes para atender, maior a quantidade de locomoções que provavelmente a pessoa que vai executar esse serviço vai fazer, e inversamente a mesma coisa. Outro detalhe, caso a empresa também tenha algum plano que seja pós-pago, né, que o prestador de serviço da empresa utilize muito, e quanto mais ele utilizar, mais caro será essa conta, e principalmente de celular, também vai ser considerado como um custo variável. Agora, se a empresa tiver um plano pré-pago, que é um valor fixo, né, hoje com tantas ferramentas no qual se utiliza mais o 4G, 3G aí, nem sempre mais é necessário utilizar o telefone em si. Então, isso aí sim seria classificado como custo fixo. Mas, caso a empresa tenha um plano de consumo que muda de valor de acordo com a utilização, vai entrar como variável, ok? E todos os materiais que são utilizados aí na prestação de serviços, se é uma prestadora de serviço de limpeza, os produtos que serão utilizados. Então, quanto mais clientes, mais produtos serão utilizados, menos clientes, menos produtos. Isso tudo é considerado como sendo custo variável, tá? Então, é importante, né, novamente frisando aqui, tudo o que aumentar de acordo com se a empresa aumentou de quantidade de clientes, quantidade de prestações de serviço, e diminuir também o que ela gasta, acompanhar, vai ser classificado como variável. Então, mais uma vez, não é porque muda de valor de um período para o outro que é variável, é porque acompanha exclusivamente o volume de produção, vendas. Então, você guardando isso, você entendeu perfeitamente, e você vai perceber que não é tão difícil classificar os custos variáveis dentro de uma empresa, ok? Então era isso que eu tinha para falar neste vídeo. Espero que eu tenha contribuído aí para o seu aprendizado, e nos vemos no próximo vídeo.